Entre fatos e mitos, a era medieval é repleta de grandes histórias. Desde o julgamento de um cadáver, a crença na ressurreição do famoso rei Arthur e a confusão causada pela primeira e única mulher papa da história. Sejam bem-vindos, eu sou Vitor e hoje vou te contar histórias e contos urbanos bizarros da era medieval. Então eu conto com teu like arretado de sempre e tua inscrição para fortalecer o canal. Agora vamos para a história. A lenda arturiana é uma das séries de histórias mais complexas da história europeia medieval. Existem centenas de versões de contos que narram o reino do rei Arthur. Uma das histórias mais intrigantes envolve a morte do rei Arthur e seu eventual retorno à Terra. Embora alguns detalhes particulares em torno da morte de Arthur sejam diferentes entre as versões, alguns deles mencionam que o rei acabará por retornar para salvar seu povo. Enquanto a lenda arturiana se espalhou por grande parte da Europa, esta linha de história em particular tornou-se extremamente popular entre os britânicos nos séculos XI e XII. No entanto, a ideia do retorno do rei Arthur não morreu naquele momento. O mais impressionante é que muitos monarcas afirmavam ser os reis legítimos e zeladores da Grã-Bretanha até o retorno de Arthur. Eles frequentemente se apropriavam de símbolos arturianos para apoiar essa afirmação. Além disso, quando Filipe II da Espanha se casou com Maria I em 1554, Filipe supostamente prometeu entregar seu reinado a Arthur caso ele voltasse durante sua vida. Os registros oficiais do Vaticano afirmam que todos os papas católicos eram homens, mas de acordo com uma lenda medieval, uma mulher pontífice pode ter reinado por um breve período no século IX. Segundo a história, esta mulher era uma jovem que se disfarçava de homem e iniciou a formação religiosa. Depois de se destacar no mosteiro, ela subiu na hierarquia da igreja e foi eleita Papa João VIII no ano de 855. Ela continuou a governar por mais 2 anos. Seu gênero era sempre cuidadosamente escondido sob seus esvoaçantes mantos papais. Seu segredo só foi revelado quando ela inesperadamente entrou em trabalho de parto durante uma procissão. Alguns relatos alegam que ela morreu no parto, enquanto outros afirmam que seus seguidores enfurecidos a arrastaram atrás de um cavalo e a apedrejaram até a morte. A esquecida papisa se plantou pela primeira vez no cenário medieval no século XIII, quando sua história apareceu nas crônicas dos frades dominicanos Jean d'Amayeux e Estevão de Bourbon. Mais tarde, ela foi batizada de Joana e tornou-se uma parte amplamente aceita da história católica. O escritor do século XIV, Giovanni Boccaccio, a mencionou em um livro sobre mulheres famosas e sua imagem enfeitou pinturas e esculturas. Ela foi incluída brevemente em uma coleção de bustos papais na Catedral de Siena. Apesar de sua celebridade medieval, a opinião de historiadores sobre a existência da papisa fica dividida. Não há muitas referências durante sua vida, e seu suposto reinado coincide com os de 2 pontífices bem documentados, Leão IV e Bento III. Enquanto alguns estudiosos afirmam que ela pode ter existido mais tarde ou ter tido seu nome retirado das histórias da Igreja, outros acreditam que sua história era mais uma sátira antipapal popularizada por monges descontentes e outros críticos da Igreja Católica. Historicamente, dezenas de lendas apontam para muitos locais diferentes como sendo a porta física para o castigo eterno. No entanto, um dos principais locais já mencionados em toda a literatura é o Monte Etna, o vulcão localizado na ilha italiana da Sicília.
É um tanto compreensível que os povos medievais acreditassem que um vulcão, um buraco na terra que expele lava ardente e incandescente, é a verdadeira entrada para o inferno. Essa explicação foi agravada quando foi repetida em toneladas de obras literárias populares, abrangendo desde as peças de Shakespeare ao poema épico de Dante, de nome Inferno. A arte e as histórias medievais estavam cheias de representações do inferno. Não é de admirar que os europeus tentassem localizar um portal físico para o submundo. Em janeiro de 897, na Itália, o Papa Formoso foi julgado, depois de morto, por transgressões às tradições e costumes enquanto ocupava o cargo. Mas não para por aí. No tal julgamento, que ficou conhecido como Sínodo do Cadáver, o corpo do pontífice estava presente sentado no trono. Morto há 7 meses, Formoso foi retirado do sarcófago para ouvir as acusações presencialmente. Isso aconteceu porque o Papa sucessor, Estevão VI, acreditava firmemente que líderes poderiam ser julgados por contravenções mesmo após deixarem os cargos, e neste caso, também após bater a caçuleta. Foi por ordens do Papa Estevão VI que o cadáver de Formoso foi retirado do sarcófago e transportado até a Basílica de São João de Latrão, em Roma, para o julgamento. O corpo sem vida do Papa foi enfeitado com adereços papais e posteriormente foi posicionado em um trono. Em seguida, um diácono foi o responsável por responder em nome do pontífice morto. As acusações principais de Estevão VI em relação a Formoso eram que o antecessor ao cargo teria quebrado o juramento de não retornar a Roma e teria obtido ilegalmente o título de Papa por já ser bispo quando foi eleito. Considerado culpado por ter assumido de forma ilegal o título papal, todas as medidas, atos e decisões judiciais do Papa falecido foram anuladas, assim como suas ordens sacerdotais que foram invalidadas. O Papa Estevão VI era mais grosso que papel de embrulhar pregos. Repare mesmo. De acordo com o historiador Liuprando de Cremona, Estevão ordenou que Formoso tivesse as vestes papais arrancadas do corpo e que os 3 dedos usados nas consagrações fossem cortados de sua mão direita. O corpo foi finalmente sepultado em um cemitério destinado a indigentes, apenas para ser desenterrado mais uma vez, amarrado a pesos e jogado no rio Tibre. Existem muitas versões desse conto, mas a história básica diz que Robert era um cavaleiro que voltava de uma das cruzadas. Tendo cometido muitos atos de violência e perversidade, Robert refletiu sobre suas ações e tentou entender por que as praticou. Ele procurou sua mãe para obter respostas. Ela confessou que se comprometeu com o diabo em um momento de fraqueza antes dele nascer, e então ela misteriosamente engravidou. Robert repudiou sua mãe e sua barganha com o chifrudo e se comprometeu a compensar todas as maldades de seu passado. Ele então fez muitos atos de bondade e coragem, mas recusou as recompensas e honrarias de suas ações. Segundo a lenda, ele morreu velho e sozinho, mas como um santo. Embora existam muitas histórias épicas e verídicas retratando os feitos de grandes personalidades, os povos medievais alimentavam lendas e contos que sobrevivem até os dias atuais. Sua compreensão do mundo se limitava ao que ouviam das pessoas a seu redor. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, te peço para deixar o like e se inscrever no canal. Te espero na próxima aventura pela história.